Era uma vez uma menina chamada... Bem, ninguém lembrava o seu nome, pois, como ela sempre usava um inseparável chapéu amarelo, ficou conhecida simplesmente como a menina do Chapeuzinho Amarelo, ou apenas Chapeuzinho Amarelo. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa, não aparecia. Não subia a escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Chapeuzinho Amarelo era muito linda e muito inteligente, mas também muito medrosa. Tinha medo de raio, de barata, de bruxa e de diabo. Medo de dragão, de coruja, de tubarão e até de bicho-papão. Não brincava de nada, nem de amarelinha. Não corria na rua, não entrava no mar, não subia em árvore, não pulava corda, pois tinha medo de se machucar. Não ia ao cinema, ao teatro, ao circo, porque tinha medo do escuro, do palhaço e da multidão. Tinha medo de trovão. Minhoca, para ela, era cobra. E nunca apanhava sol, pois tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia quieta, parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal lobo, de fato, não existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. Medo do medo, do medo, do medo de um dia encontrar o lobo. Um lobo que não existia. De noite, quando ia dormir, ficava tremendo toda, enfiada debaixo das cobertas, porque achava que as sombras do quarto eram o tal lobo. O tempo foi passando e os medos diminuindo, mas o medo do lobo ainda rondava, aquele lobo que nunca havia. Até que numa noite, ela debaixo da coberta, tremendo de medo, deu de cara com a sombra na parede que ela podia jurar que era do tal lobo mau. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto falar do lobo, de tanto esperar o lobo, nesse dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e, principalmente, um bocão enorme, tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. E Chapeuzinho se pôs ali, debaixo das cobertas até a cabeça, repetindo em voz alta umas 57 vezes o nome do bichão. Lobo, 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 lobo.
bolo? E o engraçado foi que assim que encontrou com o lobo, e repetindo esse bololô, se pôs para fora das cobertas e encarou o tal lobo. A Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Afinal, agora que ela já encontrou, até que o bicho não parece tão lobo mau assim. Em vez de lobo mau, tem ele um jeito de bolo bom. E foi passando aquele medo. Do medo que tinha do lobo, foi ficando só um pouco do medo daquele lobo. Depois, acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele. Só que sem o medo que tinha, ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, calado, com jeito de branco azedo. Porque um lobo, tirando o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado, pô. E ele falou: eu sou um lobo. Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou: eu sou um lobo! E Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. E então ele gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menina, afinal, saber com quem não estava falando. Eu sou um lobo, 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 lobo. De novo esse bololô? Aí Chapeuzinho encheu e disse: para, assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, não era mais um lobo, era um bolo. E o medo virou vontade de comer bolo, e a sombra do que parecia um lobo virou a sombra de um bolo. Um grande bolo fofo, com recheio, creme, cobertura e velinhas de parabéns. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo. Bolo de lobo não gosta, prefere de chocolate. Aliás, ela agora come tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca. Vai à praia, entra no mato. Trepa em árvore, rouba fruta. Depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Pois é, todos os medos da Chapeuzinho sumiram depois que enfrentou o tal lobo, que era sombra, não existia, e que virou sombra de um bolo que nem comia. E assim passou a ir brincar na rua, a entrar no mar e pegar ondas, subia em árvores, pulava corda e amarelinha, sem pensar em se machucar. Ia ao cinema, ao teatro e se divertia com o palhaço do circo sem medo. E mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. Pois cada vez que um medo batia, ela repetia 57 ou até menos vezes, umas 25, o nome do que lhe dava medo, até que assim
Raio virou o rai, barata virou tabará, bruxa virou chabru, diabo virou bodiá, Gandra era um dragão, Jacoru era uma coruja, Barantu era um tubarão, e pão bichopa era um bicho papão. Raio virou o rai, barata virou tabará, bruxa virou chabru, diabo virou bodiá, Gandra era um dragão, Jacoru era uma coruja, Barantu era um tubarão, e pão bichopa era um bicho papão. Porque lobo virou bolo, porque bolo era um lobo, 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 lobo. E fim. O tempo ainda vai passar mais. Chapeuzinho vai crescer, ir à escola, usar outras cores de chapéu e enfrentar outros medos, outras sombras, outros lobos. E como ela, precisamos reconhecer e enfrentar situações como o medo do primeiro dia de aula, o medo de falar com quem se gosta, o medo de competições na escola, o medo das notas no boletim, o medo do escuro, que muitas vezes pode voltar, o medo de falar em público, o medo de levar bronca, o medo de ganhar um irmãozinho e perder a majestade, o medo de entrar no mar, o medo de mudanças, o medo de dentista, de injeção, o medo de se perder e muitos outros medos, apreensões e frustrações. E aí, vamos enfrentar esses e outros trosmons? Trosmons? Monstros! Agora é mesmo o fim. Tchau!